eu terminei fazendo a psiquiatria por achar também uma coisa criativa, uma coisa que você podia desenvolver mais, né? A psiquiatria em Alagoas era como a psiquiatria nordestina, era uma psiquiatria muito alemã, né? Uma psiquiatria clínica com uma influência muito grande alemã, e eu queria fazer alguma coisa diferente. Me formei em medicina e já tinha procurado aonde fazer residência médica. Comecei a trabalhar dando plantões numa clínica psiquiátrica em Alagoas, no 5º ano de medicina, né? Plantões como acadêmico, e procurei fazer psiquiatria em outra linha. E procurei, me inscrevi no Rio Grande do Sul para fazer uma linha psicanalítica e em Brasília, porque também sabia que a Universidade de Brasília, a equipe toda era de psicanalistas. Né? Isso era que ano? 73, 74. Né? Se formasse em... 73, né? Em 74. Então, eu fiz a minha inscrição em Brasília e mandei várias vezes solicitações sobre a residência médica em psiquiatria no Rio Grande do Sul, que era dinâmica, que era analítica, como Brasília, e terminei sendo aprovado em Brasília e não tive nenhuma resposta do Rio Grande do Sul. Terminei indo para Brasília, então, fazer a psiquiatria mais uma linha dinâmica, analítica, né, com formação nessa linha. E fiquei em Brasília, pensei em fazer a residência médica, depois voltar para Maceió, mas eu fiquei em Brasília por 38 anos. Né? Em Brasília, então, minha carreira profissional começou pela residência médica. Logo que eu terminei a residência médica, 5 meses depois eu ingressei no quadro de professor da Universidade de Brasília, na área de psiquiatria, e até que em 83 eu assumi a chefia da psiquiatria, em 1983. Sempre aconteceu essas coisas precocemente, né? E fui chefe da psiquiatria, depois fui diretor do departamento, medicina geral comunitária, depois departamento de clínica médica, do qual a psiquiatria fazia parte, até que em 1989 também fui eleito diretor da Faculdade de Medicina, Ciências da Saúde, na verdade englobava todos os cursos da área de saúde, e depois voltei novamente à Associação Brasileira de Psiquiatria, porque a Faculdade de Medicina não me permitia nenhuma outra função ou nenhuma outra atividade fora disso aí. Aí voltei para a Associação Brasileira de Psiquiatria, até que terminei também, culminou com a minha eleição para presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria em 2004. O mandato foi de 2004 a 2007. Muito bem. E nós estávamos falando há pouco que a tua atividade na BP começou muito cedo, né? Muito. Bem jovem, né? Quer contar o episódio dos Barbudinhos? Sim. Os revolucionários do Alagoas? No âmbito, não sei se há uma lembrança viva daquela história que foi o movimento da renovação médica. Né? Não sei. E nesse movimento da renovação médica, os psiquiatras de Brasília começaram a se reunir, e eu representando o pessoal da universidade, junto com o pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que era o maior número de psiquiatras, para discutir uma renovação também na área psiquiátrica em Brasília. Que lá o presidente, na época, era presidente eterno. Então, nós procuramos fazer uma renovação. E, para surpresa minha, eu fui escolhido para ser presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, em 1979. E aí, em 1979, quando fui ao primeiro congresso de Brasília de Psiquiatria, a posição nossa já de Brasília era de discutir na Assembleia de Delegados da ABP a possibilidade da ABP eleger de forma direta os seus diretores, os seus presidentes, a sua diretoria como um todo. Então, chegamos em Maceió e nos reunimos com várias entidades. Eu me lembro que a Bahia era o presidente Naumar Almeida Filho, né, que depois foi reitor da universidade, era o pessoal do Rio Grande do Norte mesmo, aqui, era Edson
Recife, Goiás, Brasília. Então, juntamos para um movimento de eleição direta, né? E começou, nós todos tínhamos barba, né? E a barba, que era uma característica de todos nós, mas todos jovens. E aí o então presidente Ulisses Viana Filho, de uma forma até brincalhona, gozou conosco, dizendo a revolta dos barbudinhos. Então, nós fomos para a Assembleia e achando que ia fazer um movimento muito grande e chegamos lá com 8 votos e de repente só São Paulo, só uma pessoa em São Paulo, que hoje é o vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Tiro Shirakawa, tinha 18 votos. E que foi vencido pela Na hora, tese, né? quando a gente pensou que ia, a derrota aconteceu. Mas nós continuamos sempre pleiteando o que ocorreu agora, esse ano, na Assembleia de Delegados, finalmente a vitória para a eleição direta da Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas essa é uma história que também vem ao longo do tempo, né? Porque eu ingressei na Associação Brasileira de Psiquiatria, na época a sede e o fórum da ABP era em Brasília. Sim. Por ser a capital. O estatuto previa isso. E existia na diretoria um cargo de segundo secretário, né, que era obrigatoriamente ocupado pelo presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília. Então, imediatamente, quando Marcos Ferraz foi presidente em 1980, eu passei a ser segundo secretário. E fiquei segundo secretário porque eu fui presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, não de uma forma subsequente, mas alternada. 5 vezes eu fui presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, e toda vez, até que o estatuto foi reformado e acabaram com a segunda secretaria, eu fiquei como segundo secretário. Depois, na gestão de Romildo, em 83, eu fui secretário regional na região centro-oeste da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, o caminho meu pela associação começou muito cedo e por aí. Na verdade, eu nem conhecia muito bem as pessoas e o que a Associação Brasileira de Psiquiatria fazia, né? Era ainda uma associação que tinha um número de sócios muito pequeno ainda tinha sido criada em 66, mas a surpresa minha, eu fui gostando da ideia e participando. Essa vida associativa me deu uma experiência muito grande e também um conhecimento muito grande sobre todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Abriu horizontes para mim, né? Com certeza, e eu tive essa grata oportunidade, honrosa oportunidade, de até chegar à presidência da associação. Muito bem. E na presidência da BP, o que você destacaria como suas principais realizações? Olha, na verdade eu comecei como secretário-geral da chapa de Miguel Roberto Jorge, né? Depois, com Marco Antônio Brasil, fui vice-presidente e depois, mais 3 anos aí, então eu me candidatei a presidente. Fui o último presidente a ser eleito pela BP com chapa única. Né? Sem oposição? Sem oposição. E mesmo assim eu tive 94,6% dos votos, né? E uma chapa única eu achei muito representativa. Mas a nossa eleição tinha já como proposta de campanha, era a defesa, a luta e a defesa por uma políticas públicas na área de saúde mental, especialmente na psiquiatria, por uma assistência de qualidade, uma boa assistência de alta qualidade, para que nossos pacientes não ficassem como antes, né? Presos a internações puramente hospitalares, mas também tivesse uma assistência externa, que na maioria das vezes só era feita pelos hospitais universitários, né? Os ambulatórios eram muito difíceis e até mesmo nas universidades havia dificuldade de você criar leitos psiquiátricos dentro das unidades de clínica médica, né? Mas a experiência foi muito boa. Partimos para a defesa dessa qualidade de assistência e passamos a enfrentar o Ministério da Saúde. E a primeira manifestação foi uma carta aberta ao ministro, em que nós apresentávamos os primeiros pontos
e criticávamos a política então adotada pelo Ministério da Saúde, que era de negação da psiquiatria e do psiquiatra e até, às vezes, do próprio doente, porque o doente ficava cada vez mais transformado passou de cheque ao portador para ser negligenciado, para ser cada vez mais destratado. Então, a nossa postura foi essa. E acho que essa primeira posição foi nos levando depois à discussão com vários psiquiatras do Brasil inteiro até uma postura que foi aprovada pela Assembleia de criar uma política da própria Associação Brasileira de Psiquiatria para discutir com os poderes constituídos, federal, estadual e municipais, né, que a associação tivesse uma política, não fosse um pensamento exclusivo do presidente, mas uma política determinada que pudesse ser, tempos a tempos, atualizada, como deve ser, né? E então surgiram as diretrizes. Foi um parto muito difícil, a gente teve resistências, tinha gente que achava que não havia necessidade de uma política. Até então a negociação com o Ministério era coisa da diretoria ou do presidente com o ministro, era uma conversa que quando virava as costas, nada acontecia. Então nós passamos a ter, com essas diretrizes, uma política da associação, porque discutiríamos em base aquilo que os psiquiatras do Brasil, de forma representativa, através das assembleias de delegados, inclusive extraordinária que nós convocamos, tivemos então a primeira proposta de uma política efetiva da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu acho que esse, inclusive, foi o ponto alto da minha gestão, que, como eu disse, é um parto muito difícil, mas que realmente coroou, né? Eu vi a manifestação dos colegas psiquiatras nos congressos, especialmente depois da elaboração das diretrizes, em Porto Alegre, quando eu terminei meu mandato em 2007, o pessoal me chamava, tinha gente que dizia que eu era o pai dele, né, como sendo pai da psiquiatria, porque tinha elaborado uma política, etc. Eu vi uma manifestação muito boa. Agora, não foi uma coisa fácil, eu sofri muito também, porque eu incorporei, como eu costumo fazer quando assumo uma posição, eu incorporei essa função de presidente com a proposta que nós tínhamos inicialmente, com muita força, muito vigor. E sofri por isso, inclusive fisicamente, mas eu acho que tudo chegou a um bom termo. Realmente foi uma batalha para estabelecer uma política pública para a BP, né? Eu sempre me lembro que tu me colocava nas tarefas, onde precisava trabalho, estava lá eu, né? Exatamente. E eu acho importante isso, das amizades que foram sendo construídas ao longo desses anos todos, né? No final, a BP é uma grande família. Né? Sem dúvida. Agora está com algumas brigas internas, mas não deixa de ser uma grande família. Eu acho que a diversidade do pensamento é uma coisa que é natural em qualquer digamos, sociedade, em qualquer instituição. Então, a condução dessa forma ou daquela forma, o pensamento desse tipo ou daquele, eu acho que é uma coisa natural. Essas divergências que existem, elas, para mim, elas são perfeitamente compreensíveis. Eu acho que não existe outra forma de crescer senão discutindo exatamente com o pensamento oposto. Porque senão você pensar sozinho, dizia um colega nosso, né, o Sérgio Paula Ramos, do Rio Grande do Sul, que jogar xadrez sozinho é muito bom porque você não perde, mas é muito ruim porque você não aprende. Então, eu acho que a diversidade do pensamento, que existia já na minha época como presidente, e que continua a existir hoje, né, e tornou-se cada vez mais forte, cada vez maior, é uma instituição que, para todos nós, é uma honra pertencer, né? E eu convivo com todas essas pessoas, inclusive com o pensamento contrário aos nossos. Mas acho que isso é absolutamente necessário, porque aí eu tenho a oportunidade, nós temos a oportunidade de crescer, avaliando, inclusive, criticamente, o nosso pensamento.
pensamento. O que eu não mudo são princípios, mas objetivos, às vezes, a gente percebe que tem que haver correções aqui e ali, e o pensamento contrário nos ajuda nesse sentido. Eu não sou o senhor da verdade e jamais gostaria de ser. A ideia é exatamente essa, que a associação cresça e sempre vai haver, e espero que sempre haja essa diversidade de pensamento, que não é destrutiva. Eu acho que para a associação é realmente uma coisa de grande valia. Por acaso, não tem a impressão de que a oposição maior à psiquiatria arrefeceu um pouco? Que nós estamos começando a abrir brechas nesse sistema monolítico de implosão da especialidade? Sem dúvida. Eu acho que a psiquiatria hoje mostrou, vem mostrando cada vez mais, né, através dos seus presidentes, desde a sua fundação até hoje, e inclusive com uma feição mais política e mostrando a sua cara mesmo, através da mídia, inclusive, e com os poderes públicos. A Associação Brasileira de Psiquiatria, hoje, a psiquiatria passou a ser uma especialidade médica que passou de um ponto de pouca representatividade a uma alta representatividade hoje. Acho que a psiquiatria ganhou espaço, cresceu como especialidade médica e esse é o objetivo principal nosso, né? Para que, em função do reconhecimento da psiquiatria, em função da defesa do exercício do psiquiatra, a qualidade seja, o nosso objetivo esteja voltado, centrado em cima de uma assistência para o paciente. Esse é o papel nosso. Não adianta eu ser psiquiatra para mim. Nós somos psiquiatras para uma assistência para o paciente. E essa coisa eu vejo crescer cada vez mais. É por isso que eu vejo a Associação Brasileira de Psiquiatria mais forte, quando essa defesa passa a ser cada vez mais consistente. Josimar, o Congresso é o ponto alto sempre de atividade. Como é que foi a tua atividade em relação ao Congresso Brasileiro de Psiquiatria? Como é que tu sentiste a realização deles? E falando nisso, tu poderia dar umas palavras finais para quem for nos assistir? Sem dúvida. Nós pleiteamos, em Brasília só tinha havido, em 1975, um congresso de neurologia, psiquiatria e higiene mental, que foi no Hotel Nacional, cabia dentro do hotel o congresso. Então, pleiteamos em 2 anos antes, no Congresso de Salvador, pleiteamos o Congresso da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Congresso da ABP. Dessa vez, sendo a última vez que aconteceu junto o de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental e o da ABP, em que eu defendi, inclusive, que o de Neurologia, que ocorria em anos intercalados, passasse a ser só o Congresso da Associação Brasileira de Psiquiatria, porque a Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental praticamente não existia mais, mas era bancado pela ABP. Então, em 1997, Brasília sediou pela primeira vez o Congresso da Associação Brasileira de Psiquiatria. E foi a primeira vez que o Congresso ultrapassou a barreira de mais de 1.200 pessoas. Foi o primeiro congresso com a participação mais efetiva. E também apostamos numa mudança do enfoque do congresso. Né? O Rogério Aguiar era, então, presidente da ABP, eu era o coordenador do congresso, lá por ser presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília. E então nós pleiteamos uma mudança. Aquelas grandes comissões que existiam, que era uma comissão do tamanho de um trem, né? Que era mais política, inclusive, porque colocavam pessoas para dizer que faziam parte da comissão, e a programação era feita sempre quase que repetitiva. Então, eu propus, o Rogério aceitou e encampou, que a gente fizesse a comissão científica fosse uma comissão enxuta. E essa comissão passou a vigorar desde Brasília, inclusive, para os congressos até os dias atuais. E essa comissão passou a ser de 3 membros da local, 3 membros da ABP, claro que sempre a comissão organizadora e a comissão científica eram coordenados pela Associação Brasileira de Psiquiatria, indicado pelo seu presidente, ou presidida pelo próprio. E então passamos a adotar uma nova postura nos congressos. Qual foi? A de que perguntar aos associados o que eles queriam
ouvir, ou discutir, ou debater no Congresso, e não aquilo que é uma série de poucas pessoas, apesar da comissão ser muito grande, elaboravam um Congresso que era muito repetitivo. Mas não foi por isso que nos botaram uma bomba lá no centro de convenções? Teve essa ocorrência que marcou, de repente, em pleno Congresso, eu recebi um telefonema, então chegou aquele espalha-fato da polícia antibomba, que tinha uma bomba no centro de convenções. Então, eu tive que encerrar todas as atividades, porque a própria polícia mandava que todo mundo evacuasse o centro de convenções. E até que eles vistoriassem tudo. Eu fui o último a sair, e saí bem tranquilo para evitar exatamente que houvesse pânico. Como capitão do navio, capitão foi do navio. O último a sair. Eu fui o último a sair dizendo... E pessoal, não afundou o navio, não, felizmente. Não. E, infelizmente, algumas atividades ficaram perdidas, porque foi mais ou menos por volta de 11 horas da manhã, e as atividades só foram retomadas por volta das 3 horas. E as atividades, nesse meio de caminho, nós decidimos que não podíamos colocar, porque não havia mais espaço dentro da grade. Então, algumas atividades, inclusive conferências internacionais e com conferencistas importantes, tinha Kiskel, que não tiveram como se expressar, porque perdeu-se espaço e a gente continuou. E a partir daí, dentro do que você colocou, eu acho que os congressos cresceram muito. Veja que hoje está nas pastas de todo congressista o que é que você quer no próximo congresso. Hoje o congressista, através da informática, na época nós não tínhamos tanto recurso como hoje, eles podem manifestar, por exemplo, a mesa redonda, colocar o seu próprio nome, né? E a comissão científica elabora, ao longo de um ano e meio, com uma antecedência de um ano e meio, elabora a programação científica, a grade científica, faz os convites, né? Formula os convites. Os convidados internacionais também são convidados com antecedência, e acho que isso deu cada vez mais força aos congressos. Hoje, na minha gestão, os congressos chegaram a ultrapassar a faixa dos 5 mil participantes. Então, eu estou muito feliz, acho que a minha contribuição foi uma contribuição que eu diria teve um valor, né, mas sempre com a colaboração e a participação de todos. Agradeço a atenção e, Valmor, você que é o nosso historiador, obrigado pelo convite que me foi formulado. A ABP tem um departamento de história e nós achamos que é importante a história oral da ABP. E dentro dessa história oral nós pretendemos colher depoimentos dos diferentes presidentes e figuras importantes para a ABP. Uma delas, que é uma pessoa muito presente em todos os eventos, em todas as atividades da ABP, é o professor Luiz Salvador Miranda de Sá Júnior, que tem um papel extraordinário dentro da nossa entidade e foi ex-presidente da ABP. E essa entrevista objetiva colher alguns dados a respeito da sua carreira, da sua vida pessoal. E eu deixo o professor Luiz Salvador muito à vontade, então, a contar suas experiências como um jovem estudante que começou a se envolver em política em Garanhuns, Pernambuco. Foi nessa ocasião que eu comecei a participar de política estudantil. Depois, quando entrei na faculdade, desde o primeiro ano, eu me aproximei muito de Roberto Chabo, que era um grande... Só para nós registrarmos, entrou na faculdade em que ano? Em 1958. 58. 58 eu entrei na faculdade. Estava com que idade? Com 18 anos. 18 anos. 18 para 19. E aí, fiz amizade com o Roberto Chabo, e o Roberto Chabo era um dirigente acadêmico que tinha muita penetração e muitos ângulos da coisa. Então, fiz política estudantil com ele na faculdade, fui na UNE. Na UNE, eu tive a oportunidade da minha primeira experiência jornalística. Eu fui foca do
jornal que o Partidão editava lá por Milton Coelho da Graça, chamava O Paredão. Eu era aquele foca que carregava o papel para o mimeógrafo, limpava a tinta do mimeógrafo, depois ia entregar o jornal para os distribuidores. E Milton era uma graça, porque ele fazia o Paredão, que era o jornal comunista à noite, ou de dia, e de noite ele fazia um jornal chamado Picolé, que era o jornal de extrema-direita. Ele fazia os dois, ele tomava conta da imprensa, lá tanto no Picolé como no Paredão. Só que aquilo era muito secreto, ninguém podia saber que era uma força, porque os dois jornais tinham ardorosos, um fã-clube ardoroso, eles brigavam muito por conta das coisas, e o Milton fazia aquele jornal, e a minha contribuição era de pegar papel, muito papel para fazer jornal. Mas, depois de toda essa experiência Aí, prévia... quando eu entrei para também entrei na veio o golpe militar e eu trabalhava no serviço de assistência itinerante do Movimento Rural Popular. O Movimento Rural Popular foi extinto. Eu saí da coisa e comecei a clinicar no consultório de Zé Otávio de Freitas, que o Zé Otávio de Freitas teve que fugir para o Rio. Mas eu não queria ficar vivendo de consultório, porque eu achava que era uma escravidão e você fazia uma pessoa muito... eu nem sei como... O adjetivo que eu gosto eu não vou dizer, mas eu não queria ser médico de consultório. Eu queria trabalhar no serviço público. Foi quando surgiu a oportunidade de ir para Campo Grande. Foi uma coisa muito curiosa. Eu recebi um convite para ir para Campos. Aceitei, quando cheguei no Rio, era Campo Grande. E o professor Manfredini, que era o diretor do serviço, fez e tal. Quando eu fui a Campo Grande, eu fui, perguntei a Júlia se ela queria ir e tal. Ela falou, eu topou e nós aceitei para Campo Grande. E foi para Campo Grande tinha 90 mil habitantes, era uma cidade pequena. Eu senti que o trabalho dos médicos lá era muito bom, muito interessante, muita coisa. Da casa, tinha uma clínica nova, a clínica em Campo Grande. O hospital para que eu fui era um hospital espírita. Naquela época, o Ministério não autorizava o hospital espírita se não tivesse médico oficial lá. Uhum. Então, esse foi o meu pretexto para Mas ir. isso foi em 65 para 66. E na fundação da BP, como é que o senhor se envolveu? Vou chegar logo aí. Em 66, foi o Manfredini que me mandou para Campo Grande. E ele queria ser candidato a presidente da BP quando surgiu. E ele mandou me avisar e mandou me dizer que era candidato. No telefone eu disse a ele que não, se o Bolsonaro Lucena fosse candidato, eu ia votar no Bolsonaro Lucena, não ia votar nele. Mas aí ficou certo. Foi muito divertido, porque nós fomos para o Rio de carro. Eram estradas horríveis e tal, mas chegamos no Rio bem, fomos eu conhecia muito pouca gente, só o pessoal de Pernambuco e tal. E Otto não foi para coisa. Mas como ele teve presente nas reuniões preparatórias no Congresso de Fortaleza no ano anterior, eu digo que ele é fundador moral da BP. Porque não suporta a ideia de não ser fundador. Aí, foi, e havia duas chapas importantes, o pessoal do Rio e o pessoal de São Paulo. O pessoal do Rio todo, que eram, né, inclusive o Manfredini e outros, se agruparam em torno do Leme Lopes. Leme Lopes. Uhum. E o de São Paulo em torno do professor da USP lá, o Pacheco Silva. Pacheco Silva. A coisa interessante dessa Assembleia foi que o Manuel Albuquerque chegou atrasado e interrompeu a Assembleia, porque todo mundo voou para saudar o Manuel Albuquerque, para abraçá-lo e tal. É que a parte da manhã os gaúchos não podiam chegar, eles chegaram na parte da tarde. Né? E o Manuel, mas o Manuel tem um papel muito importante, que ele gestionou com a AMP a possibilidade de fundar a BP. Claro. Mas não foi só, todo mundo, me impressionou muito a história de que a Assembleia que estava em desenvolvimento parou para saudar Manuel Albuquerque.
Essa foi uma coisa que me ficou na cabeça desde então. Ele, de certa forma, eu retenho várias cartas dele, do Leme Lopes para o Manuel Albuquerque, pedindo para o Manuel interferir e convencer o Lucena a integrar a ABP, a fundação da ABP. Eles precisavam muito do Lucena. A resistência é porque a Associação Nordestina de Psiquiatria, Neurologia e Higiene Mental, o pessoal de Pernambuco que tinha convivido com o professor Luiz Pernambucano, não queria dissolver a associação. Essa associação só foi dissolvida quando eu fui presidente da ABP e consegui convencer o professor Lucena, o professor Milácio, o professor Claudino Loreto, a integrar. E a ABP se comprometeu a